Bom, meu nome é Alciane, eu vim aqui para poder apresentar para vocês o meu TCC, só que antes de começar a apresentação do meu TCC, eu gostaria de contar, né, como que foi a escolha do tema. Bem, a escolha do tema, ele se deu desde uma época que eu fiz uma matéria com o professor Fábio, a matéria de Tecnologia das Construções, e em uma aula do professor, ele comentou sobre uma tecnologia que utilizava como material de enchimento umas esferas de plástico. Essas esferas eram construídas de materiais reciclados, no qual o nome dessa tecnologia, não sei se ele já chegou a comentar com vocês, eu acredito que já tenha comentado, é Bubble Deck. Para quem não conhece ou não se lembra, é essas bolinhas aqui. E ele comentou sobre talvez a possibilidade de estar utilizando algum outro tipo de material de enchimento que tivesse a mesma função. E ele comentou também nessa aula sobre a possibilidade de estar utilizando algo com garrafa PET. E posteriormente, né, quando eu fui fazer a matéria de metodologia da pesquisa e que nesse momento eu precisava de definir um tema, né, para o meu projeto de TCC, eu procurei o professor Fábio e eu falei com ele do meu interesse de estar fazendo o TCC com ele e o que ele achava da gente estar fazendo um TCC sobre a utilização, né, de garrafa PET como elemento de enchimento em laje pré-moldada. E aí ele falou bem assim comigo, que ele achava uma proposta muito interessante, mas que a gente teria então que desenvolver algo que seria de certa forma realmente viável, né, para poder fazer esse projeto. E aí ele me deu como um deverzinho de casa, ir para casa e pensar num possível bloco, né, de garrafa PET que poderia então substituir os blocos cerâmicos das lajes pré-moldadas. Então eu vim para casa, dei uma pesquisada na internet, dei uma pesquisada no que já tinha a respeito disso e enfim nós construímos um bloquinho que ele serviu realmente, ele foi testado e no final das contas chegamos a uma conclusão de que ele efetivamente serve como um elemento de enchimento em laje pré-moldada. Então esse trabalho ficou bem interessante e eu espero que dessa forma eu possa contribuir com vocês também sobre como que talvez possa ser o modelo que vocês vão fazer para vocês, ou se de alguma outra forma também eu puder contribuir, vocês podem estar me mandando também uma mensagem, ou precisar de sanar alguma dúvida ou algo do tipo, eu estou à disposição, tá? E eu queria complementar falando que eu estou muito feliz de apresentar o meu tema para vocês. Bem, o tema da minha pesquisa é laje pré-moldada com garrafa PET em substituição aos blocos cerâmicos. Análise da viabilidade técnica e econômica. Vamos lá, então? A configuração do meu trabalho ficou o seguinte: considerações iniciais, objetivos, metodologia da pesquisa, referencial teórico, análise de resultados e conclusões. Considerações iniciais. A história do PET. Em 1941, dois químicos eles desenvolveram um material chamado polietileno terefitalato, o famoso PET. Só que só a partir dos anos 50, a pesquisa para aplicação desse material alcançou seu auge nos laboratórios dos Estados Unidos e países da Europa. Inicialmente, esse material era utilizado pelas indústrias têxteis para a confecção daquelas roupas de poliéster. E só por volta dos anos 70 começou a ser utilizado pelas indústrias de embalagem. No Brasil, a introdução desse material teve início na década de 80, finalzinho da década de 80. Ele veio como substituição àquelas tradicionais garrafas de vidro que era diversas vezes utilizada durante sua vida útil para o envase de um mesmo tipo de produto. O PET ele trouxe benefícios indiscutíveis, principalmente por se tratar de um material leve, difícil de quebrar, fácil de transportar, além de se ter um baixo custo. Porém, ele trouxe diversos impactos negativos, principalmente quando se relaciona ao meio ambiente. Aqui nós podemos ver alguns impactos ambientais que a garrafa PET traz. Um exemplo é o aumento de quantidade de lixo nos aterros sanitários. Quando o PET é descartado no lixo comum, ele é encaminhado aos aterros sanitários. E lá ele permanece até a sua completa decomposição. Isso leva cerca de 400 anos e acaba dificultando a percolação de líquidos e gases e interferindo também na estabilização da matéria orgânica. Quando esses materiais eles são descartados nas ruas,
acaba levando um aumento da poluição das cidades, contribuindo diretamente para o aumento de enchentes e formações de lixões. Outro problema é a redução da biodiversidade nos oceanos, porque quando o PET é descartado nos oceanos, durante o processo de decomposição ele se fragmenta em algumas partes. E os animais marinhos acabam confundindo esses pedaços de fragmento com comida e acabam ingerindo. Aqui também a gente pode observar parte, né, de um lacre de uma garrafa que está no bico de uma ave. Isso acontece muito também. Os animais eles acabam entrando, animais pequenos acabam entrando e ficando presos dentro das garrafas. Outros acabam ficando presos em alguma parte da garrafa, como pode ser observado aqui nessa imagem. Então, assim, aqui nós temos alguns dos impactos ambientais, mas são diversos impactos que a garrafa PET pode vir causar ao meio ambiente quando é descartada de forma incorreta. Bem, agora falando um pouco sobre os impactos ambientais dos blocos cerâmicos. Apesar da existência de grandes depósitos de argila para uso da cerâmica vermelha, o interesse exacerbado vem provocando significativas reduções nas áreas disponíveis, podendo levar a um comprometimento no abastecimento das gerações futuras. Um impacto é a retirada da madeira ilegal, e isso acontece uma vez que há a necessidade do desmatamento do terreno, que será a jazida de argila. Outro problema está relacionado com a erosão do solo, né, causado pela extração dessa vegetação. Também ocorre uma grande geração de resíduos sólidos, que acontece devido a perdas durante o processo, e a emissão de CO2 proveniente da queima dessa argila. Os impactos ambientais do concreto. Para produzir concreto, requer a extração de brita e areia, fabricação de cimento e outros produtos industriais. E o transporte das matérias-primas são responsáveis por emissões de gases e poluentes para a atmosfera. Aqui nós temos algumas imagens provenientes dos impactos ambientais relacionados ao concreto. Aqui nós temos a alteração da paisagem, isso ocorre devido ao desmonte da rocha para obtenção de calcário. E também ocorre durante esse processo uma remoção da vegetação e também a alteração do relevo devido à extração dessas rochas. A queima do combustível fóssil também, devido ao carregamento de caminhões e correia transportadora da rocha calcária, assim como equipamentos que são utilizados, como tratores, pás, carregadeiras e outros. Um impacto de grande relevância que a gente tem que dar bastante atenção é o elevado consumo de água para a produção do concreto, porque estima-se que para a produção de 1 metro cúbico de concreto gasta-se em média de 160 a 200 litros de água, ou seja, é muita água envolvida nesse processo, e também emissões de poeira na atmosfera. Bem, para a situação problema, pensou-se no seguinte: para a fabricação de laje pré-moldada, utiliza-se elementos de enchimentos com materiais inertes. O PET ele é um material 100% inerte. As lajes mais utilizadas no Brasil, para vão de até 4 metros, é a pré-moldada convencional com vigotas do tipo T associada aos blocos cerâmicos, como a gente pode observar aqui na imagem. A vigota do tipo T associada aos blocos cerâmicos. A construção civil ela tem um forte impacto, né, no crescimento econômico e no desenvolvimento da sociedade, principalmente pelo fato de um grande consumo de matérias-primas, consumo de energia, geração de resíduos. Então, deve-se manter uma preocupação constante na tentativa de reduzir os impactos ambientais, olhando com atenção principalmente para a redução do consumo de materiais e também para a reciclagem. Com base nisso, pensou-se na seguinte situação-problema. É possível produzir uma laje pré-moldada tecnicamente e economicamente viável, utilizando blocos de garrafa PET como material inerte em substituição aos blocos cerâmicos, nas lajes pré-moldadas de até 4 metros? Bem, devido aos problemas relacionados às garrafas PET e devido ao fato da construção civil utilizar elementos inertes como material de enchimento para a confecção de lajes pré-moldadas, este trabalho, portanto, pretende-se fazer um estudo para verificar a possibilidade da substituição de blocos cerâmicos nas lajes pré-moldadas de até 4 metros de vão por blocos de garrafa PET. E a hipótese da pesquisa foi que, considerando que o material inerte das lajes pré-moldadas, EPS, blocos cerâmicos,
eles servem apenas de forma para o concreto, não contribuindo para a resistência das lajes. Então, pode-se dizer que ao criar um bloco de garrafa PET que atenda às especificações mínimas das normas técnicas para a tavela e que tenha dimensões semelhantes às dos blocos cerâmicos, então é possível criar uma laje tecnicamente viável utilizando garrafas PETs como tavela. Importância da pesquisa. Que, considerando que os impactos ambientais oriundos da fabricação dos produtos cerâmicos, como, por exemplo, a extração da argila, que destrói a paisagem natural, além de emissões de CO2 provenientes da queima dessa argila, e considerando ainda a possibilidade de substituição desses blocos cerâmicos por blocos de garrafa PET, pode inferir-se que a grande importância dessa pesquisa é fomentar as construções sustentáveis. Objetivos. O objetivo principal desse trabalho é criar um bloco de garrafa PET em substituição aos blocos cerâmicos e para isso, então, fez-se necessário ensaiar um bloco de garrafa PET, que será utilizado na substituição desse bloco cerâmico, pré-dimensionar uma laje de garrafa PET e comparar com uma laje convencional de blocos cerâmicos sob o ponto de vista técnico e econômico, criar um referencial teórico para subsidiar o leitor a compreender as bases técnicas e científicas dessa pesquisa. Referencial teórico. Existem dois grandes grupos de lajes, que são as lajes maciças e as lajes pré-moldadas. As lajes pré-moldadas, elas possuem elementos industrializados concebidos fora do local da obra. Já as lajes maciças, elas são moldadas no próprio local da obra. As lajes pré-moldadas, elas são definidas pela NBR 14859 como sendo um elemento estrutural plano, constituído por elementos pré-fabricados, estruturais inertes de enchimento e ou forma permanente, armadura e concreto complementar de obra, capaz de vencer vão e suportar carreamento. Lajes pré-moldadas convencionais. Bem, gente, esse tipo de laje, igual a gente pode observar aqui nessa imagem, ele é o mais disseminado e utilizado no Brasil, estando há muitos anos no mercado, principalmente quando se trata de execuções de pequenos projetos que possuem vãos de até 4 metros. Aqui nessa figura a gente pode observar a vigota do tipo T associada ao elemento de enchimento que é o bloco cerâmico. Aqui nós temos uma visão do perfil dessa laje, no qual dá para observar o formato da vigota, tem um encaixe do bloco cerâmico aqui nessa vigota, então é assim a configuração das lajes convencionais que utiliza a vigota do tipo T associada aos blocos cerâmicos. As lajes treliças, elas foram desenvolvidas na Europa e surgiu para superar algumas deficiências que as lajes convencionais pré-fabricadas apresentam. A vigota treliçada ela é mais leve do que a vigota do tipo T, além de contar com uma treliça, que é um elemento estrutural mais resistente do que os ferros longitudinais da vigota convencional. Aqui a gente pode observar nessa figura as vigotas treliçadas associadas aos elementos de enchimento que são os EPS. Falando um pouco dos elementos de enchimento, os elementos de enchimento eles são definidos pela NBR 14860 como sendo componentes pré-fabricados de materiais diversos, devendo ser compostos de materiais leves, suficientemente rígidos, que não produzam dano ao concreto e às armaduras, devendo ter resistência à ruptura suficiente para suportar carga de trabalho durante o processo de montagem da laje. Aqui nós temos algumas características dos elementos de enchimento. Aqui pode-se observar as características de um tijolo cerâmico e aqui as características de um EPS. E um outro item importante, principalmente para o nosso trabalho, para a confecção do nosso bloco de garrafa PET, é que a norma ela fala que os materiais inertes utilizados como elementos de enchimentos, eles devem suportar carga mínima de ruptura de 0,7 kN. Aqui nós temos um fluxograma da metodologia que foi utilizada no decorrer da pesquisa. Iniciou-se com a criação de um bloco de garrafa PET, posteriormente ensaiar esse bloco utilizando o método expedito, que consiste em um operário com 70 kg ou mais sobre o bloco, a fim de responder a pergunta: o bloco ele suporta um operário de 70 kg ou mais apoiado num pé só? Isso a fim de averiguar
se o bloco ele é resistente a uma carga concentrada. Caso sim, parte para a próxima etapa, que é escolher entre qual vigota utilizar, a do tipo T ou a vigota treliçada. Posteriormente, parte para criar uma laje hipotética, isso já com a vigota definida. Encontrar no mercado capixaba laje pré-moldada idêntica à laje PET hipotética para poder servir de parâmetro. Escolher uma figura na internet de uma laje pré-moldada didática que será utilizada como modelo. Calcular o volume de concreto da laje didática utilizando a laje convencional. Calcular o volume de concreto da laje didática utilizando a laje PET. E responder a seguinte pergunta: os volumes de concreto são similares? Porque além dos impactos ambientais causados pelo concreto, é um produto que é extremamente caro. Então, se por um acaso os volumes forem similares, a hipótese vai estar confirmada. Caso contrário, hipótese refutada. Primeira fase da metodologia é a criação de um bloco, fabricado com garrafa PET, que será usado como elemento de enchimento de uma laje pré-moldada e verificar por meio do método expedido se a resistência do bloco é maior ou igual a 0,7 kN, capaz de atender a NBR e, portanto, capaz de suportar um operário sobre a sua superfície. Aqui nós temos uma imagem do processo de confecção desses blocos. Para cada unidade de bloco, utilizou-se 4 garrafas descartáveis, fita adesiva e plástico filme. Nessa figura aqui nós temos as garrafas que foram utilizadas para a confecção desse bloco. Iniciou-se fazendo um corte na parte superior da garrafa, no qual a garrafa ficou dividida em 2 partes, corpo da garrafa e a ponta da garrafa. Posteriormente, pegou-se uma garrafa inteira e com a tampa e encaixou essa garrafa na parte que foi cortada, formando assim uma parte do bloco. Posteriormente, uniu-se 2 partes iguais com a fita adesiva e depois envelopou com plástico a fim de conseguir ângulos mais retos e ter uma maior estabilidade desse bloco. As características finais do bloco foi que o peso dele teve 0,19 kgf, o comprimento 0,36 metros, a largura desse bloco foi de 0,20 metros, a altura 0,10 metros e o peso específico de 26 kgf por metro cúbico. Aqui nós temos uma imagem do ensaio expedido, foi feito no IFES antes da pandemia e para esse ensaio utilizou-se 2 vigotas treliçadas, biapoiada em 2 blocos de concreto. Após alocou-se os blocos de PET e pediu para que voluntários com 70 kg ou mais trafegassem sobre esse bloco a fim de averiguar a resistência desse bloco. Então, como esse ensaio ele foi feito na sala de aula do IFES, várias pessoas com mais de 70 kg testaram esse bloco. Aqui a gente pode observar um voluntário em um pé só, isso para poder averiguar se o bloco ele resiste a essa carga concentrada. Aqui também a gente pode observar um voluntário com mais de 84 kg que subiu sobre os blocos. E assim, no final do ensaio, os blocos confeccionados com garrafa PET, eles permaneceram intactos e sem deformação. Partiu-se então para a segunda fase da metodologia, que é qual tipo de vigota escolher, se é a vigota do tipo T ou a vigota treliçada. Bem, como o bloco confeccionado ele possui ângulos retos e a vigota do tipo T possui uma inclinação, então optou-se pela utilização de vigotas treliçadas e assim poder aproveitar os ângulos retos dos 2 elementos. Então a laje de PET ela será composta por vigotas treliçadas e, como elementos de enchimento, os blocos de garrafa PET. A terceira fase da metodologia procede-se na escolha de um fabricante que comercialize lajes pré-moldadas que tenham dimensões e características idênticas à laje hipotética. Bem, foi encontrado um fabricante capixabas, que é a Salvador Pré-Moldados, que possui uma laje que é a LT16, que possui características idênticas à laje de PET. A LT16, ela utiliza o EPS como elemento de enchimento. E aqui nós temos a laje de PET, que utiliza como elemento de enchimento o bloco fabricado com garrafa PET. A única diferença é 1 centímetro a mais que a laje de PET possui acima da linha da vigota. Ou seja, a altura total da LT16 é de 0,16 metros.
e a altura total da laje de PET é de 0,17 metros. Bem, como já foi dito, a única diferença física entre a laje LT16 e a laje hipotética de bloco PET é a altura da tabela acima da vigota. Outra característica semelhante também é que o EPS utilizado na laje LT16 possui uma densidade de 27,5 kgf por metro cúbico e a densidade do bloco de PET é de 26 kgf por metro cúbico, ou seja, trata-se de densidades praticamente iguais. Bem, e considerando que a laje LT16 com 100 kgf por metro quadrado de revestimento e 200 kg de carga acidental, ela vence um vão de até 5,6 metros, pode concluir que a laje de PET, como possui características muito parecidas, ela também consegue vencer esse mesmo vão. Partiu-se então para a quarta fase da metodologia, que é escolher agora uma figura na internet representando uma laje pré-moldada didática e proceder ao dimensionamento simulado das duas lajes de estudo, a laje convencional de bloco cerâmico com vigota tipo T e a laje hipotética de bloco PET com vigotas treliçadas. Aqui nós temos um modelo da laje que foi escolhida na internet e essa laje ela possui 16 faixas de blocos cerâmicos e possui 15 vigotas com comprimentos de 4 metros. Para poder fazer o cálculo do comprimento da laje, então utilizou-se os seguintes dados: 16 faixas de blocos cerâmicos, a largura desses blocos é de 0,30 metros, foi utilizado 15 unidades de vigotas do tipo T e a base dessas vigotas é de 0,10 metros. Então multiplicou-se a faixa de blocos cerâmicos pela largura do bloco, o resultado obtido somou-se com a multiplicação da quantidade de vigota pela largura da base da vigota, obtendo-se assim um comprimento de 6,30 metros. Para o cálculo da área da laje, utiliza-se os seguintes dados: o comprimento da laje, que é 6,30 metros, e a largura da laje, que é de 4 metros, que também é o comprimento da vigota. Multiplicando-se um para o outro, encontrou-se uma área de 25,20 metros quadrados. Cálculo do volume de concreto das vigotas. Para o cálculo de volume de concreto das vigotas, utilizou-se os seguintes dados: a seção transversal da vigota, que é a seção transversal é a área dessa figura aqui, o comprimento dessa vigota, que é de 4 metros, e a quantidade de vigotas, que são 15 unidades. Então, multiplicou-se essa seção transversal pelo comprimento da vigota, encontrando um volume de 0,022 metros cúbicos. Depois, multiplicou-se esse valor, que é unitário, pela quantidade de vigota, obtendo-se um valor de 0,33 metros cúbicos. Bem, agora para o cálculo da capa de concreto, utiliza-se os seguintes dados: a área da laje é de 25,20. O volume de concreto por metro quadrado é de 55 litros. Esses 55 litros é o volume total utilizado na capa de concreto, sendo-se que 55 litros é utilizado efetivamente na capa de concreto e os outros 5 litros é para poder preencher esses espaços que ficam aqui, ó, que está pintado de amarelo, ou seja, o espaço que tem entre o bloco cerâmico e a vigota. Então, multiplica-se esse parâmetro, que é de 0,055, que é o volume do concreto por metro quadrado, pela área da laje e obtém-se um valor de 1,386 metros cúbicos. Bem, e para o cálculo total de volume de concreto, utiliza-se os seguintes dados: o volume total de concreto das vigotas do tipo T, que é de 0,33 metros cúbicos, e o volume da capa de concreto da laje convencional, que é de 1,386 metros cúbicos. Somando esses dois valores, obtém-se então um volume total de concreto de 1,716 metros cúbicos. Agora, fazendo o dimensionamento da laje de PET. Para o cálculo do comprimento da laje de PET, utiliza-se os seguintes dados: 16 faixas de blocos de PET. A largura desse bloco de PET é de 0,36 metros. Serão utilizadas 15 unidades de vigotas treliçadas. A largura da base dessa vigota é de 0,12 metros. Então, multiplica-se a faixa de blocos de PET pela largura do bloco, subtraindo 0,8 metros.
Esse 0,8 metros é parte do bloco que adentra de forma bilateral na vigota. Então, a gente desconta esse valor e o resultado obtido soma-se com a multiplicação da quantidade de vigota pela largura da base da vigota, obtendo-se um valor de 0,30 metros. Para o cálculo da área da laje de PET, utilizou-se os seguintes dados: 16 faixas de bloco, o comprimento da laje é de 0,30 metros, a largura da laje, que também é o mesmo comprimento da vigota, 4 metros. Multiplicou-se, o comprimento da laje pela sua largura, obtendo uma área de 25,20 metros quadrados. E para o cálculo do volume de concreto da laje, utilizou-se os seguintes dados: a área, que é de 25,2 metros quadrados, e a capa de concreto. Esse volume da capa de concreto ele é definido pela norma. Então, com essa multiplicação, pôde-se obter o valor de 1,26 metros cúbicos. Para o cálculo de volume de concreto da vigota treliçada, utilizou-se os seguintes dados: a vigota ela tem 4 metros, a largura dessa vigota é de 0,12 metros, a espessura é de 0,02 metros e a quantidade total de vigota são de 15 unidades. Então, multiplicou-se a largura da vigota pela espessura da vigota e o comprimento, obtendo-se um valor de 0,0096 metros cúbicos. E para poder obter o volume de concreto total das vigotas, multiplicou esse valor pela quantidade de vigotas, obtendo-se um valor de 0,144 metro cúbico. Para o cálculo da quantidade de concreto acima da linha da vigota até a altura do bloco, utilizou-se os seguintes dados. Gente, a quantidade de concreto que se refere nesse cálculo é essa quantidade de concreto aqui. A quantidade de concreto que vai da linha da vigota até a altura do bloco PET. E para esse cálculo, admite-se que o bloco ele adentra 0,04 metros de forma bilateral na vigota. Então, para o cálculo, ele subtrai da base da vigota o valor referente ao espaço preenchido pelos blocos de PET, que é de 0,08 metros. E, posteriormente, multiplica o valor obtido pela altura do bloco PET e, sucessivamente, pela altura da laje PET de vigotas necessárias. Então, com esse cálculo, pôde obter o valor de 0,24 metros cúbicos. Para o cálculo do volume total de concreto da laje, utilizou-se os seguintes dados: o volume da capa de concreto, que é de 1,26, o volume total de concreto das vigotas, que é 0,144 metros cúbicos, e o volume de concreto acima da linha da vigota, que é de 0,024 metro cúbico. Somou-se todos esses valores, obtendo-se, então, uma quantidade total de concreto de 1,644 metros cúbicos. Aqui nós temos uma análise comparativa entre a laje convencional e a laje de PET, usando como modelo a laje didática, e foi possível chegar nos seguintes resultados. A laje pré-moldada convencional do tipo T, ela consumiu 1,716 metros cúbicos de concreto. Já a laje pré-moldada treliçada, ela consumiu 1,644 metros cúbicos de concreto. Ou seja, a laje treliçada com bloco PET, ela consumiu um pouco menos de concreto do que a laje convencional do tipo T. Além de não utilizar blocos cerâmicos e retirar da natureza 1.280 garrafas PET. Aqui nós temos a análise dos resultados e os objetivos cumpridos. O objetivo principal deste trabalho era criar um bloco de garrafa PET em substituição aos blocos cerâmicos nas lajes pré-moldadas. Bem, esse objetivo ele foi cumprido porque foi feito um bloco de garrafa PET. O segundo objetivo era ensaiar um bloco de garrafa PET que será utilizado em substituição aos blocos cerâmicos. Esse objetivo ele também foi cumprido e para isso foi utilizado o método expedito. O próximo objetivo era pré-dimensionar uma laje de garrafa PET e comparar com uma laje convencional com bloco cerâmico sob o ponto de vista técnico e econômico. Essa comparação foi feita e foi comprovado que ela é tecnicamente viável e economicamente viável também, pois a laje de PET ela consumiu um pouco menos de concreto do que a laje convencional, que usa vigota do tipo T associado aos blocos cerâmicos, e criar um referencial teórico para subsidiar o leitor a compreender as bases técnicas e científicas dessa pesquisa. Esse referencial ele foi criado
e vocês podem olhar com um pouco mais de detalhe no trabalho escrito. A pesquisa ela partiu da hipótese de que, considerando que o material inerte das lajes pré-moldadas, eles servem apenas de forma para o concreto, não contribuindo para a resistência da laje. Sendo assim, pode-se dizer que ao criar um bloco de garrafa PET que atenda às especificações mínimas das normas técnicas para tavelas e que tenha dimensões semelhantes às dos blocos cerâmicos, é possível criar uma laje tecnicamente viável utilizando garrafas PETs como tavela. E por meio de teste da hipótese durante a pesquisa, verificou-se que há sim uma viabilidade, então dessa forma a hipótese ela foi confirmada. Diante do que foi colocado nessa pesquisa e levando em consideração os resultados que foram obtidos, pode-se dizer que os blocos confeccionados com garrafa PET é de fácil produção e atende às especificações técnicas necessárias, tornando-se uma opção que oferece ganho econômico e ambiental, pois sua transformação otimiza os recursos naturais, diminuindo o consumo de energia, emissões de poluentes sólidos, líquidos e aéreos, e visto que as lajes pré-moldadas com garrafas PET elas não consomem blocos cerâmicos nem EPS, além da retirada de garrafas PET do meio ambiente, agregando um novo valor ao produto que seria descartado. Sendo assim, fica constatado que é possível produzir uma laje pré-moldada tecnicamente e economicamente viável, utilizando garrafa PET como elemento inerte em substituição aos blocos cerâmicos. A minha pesquisa foi essa e eu agradeço muito a atenção de vocês.